Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Agora 16, restando para as 8, 19,8 a temperatura. Olá, Dirce, bom dia. Oi, Nicolas, bom dia. Tudo bom, Dirce? Tudo bem, Paulo Rogério, Josué, bom dia. E bom dia para você que nos acompanha. Na velha casa de madeira, eu ainda enxergo a mãe mexendo nas panelas. Ela caminhava ao redor do fogão e mantinha o olhar focado para não perder o ponto de cada alimento. Meu pai ficava sentado sempre na mesma posição. Era ele quem enchia a cuia e cuidava do abastecimento da lenha. Domingo era diferente só por isso. Os pais estavam em casa com os filhos, já que não era dia de ir à roça. E para completar, a sobremesa anunciava a comemoração. Meu mano mais velho ficava com a colher em punho, esperando pelas panelas onde a mãe preparava os doces. É que depois que ela despejava o sagu e o creme de leite na travessa, estávamos autorizados a raspar as sobras. Unidos, nós torcíamos pela generosidade da mãe, para que ficasse bastante coisa no fundo da panela. Mas sozinha, eu planejava ocorrências para tirar o meu mano dessa disputa. Quem sabe ele tivesse uma dor de barriga ou até mesmo fosse aparecer uma abelha. Por conta das nossas brigas, a mãe organizou a atividade. A gente se desentendia porque um raspava mais rápido do que o outro. E isso dava vantagens para os mais apressados. Então a mãe, ela pegou uma colher e fez uma divisa no meio da panela, mostrando onde cada um poderia raspar, e essa divisa deveria ser respeitada. Aquele que ousasse avançar além do seu espaço perderia o direito de continuar raspando. E a gente cuidava disso, mas ainda assim permaneciam alguns estranhamentos com o sagu, porque ele escorria e acabava apagando a marcação. Mas a mãe, ela não arredava pé, ela ficava ali até que a gente devolvesse a panela. Ela ficava vigilante e ela tinha essa paciência para mostrar o limite. Na última semana, eu estou cuidando da minha neta em mais horários. E eu tenho tido dificuldade para convencer ela de que ela deve usar um outro calçado que não seja o Crocs da Mini. Eu posso até escolher as roupas, mas na hora de colocar o sapato, a guria não arreda o pé da sua insistência. Ela tem apenas 2 anos e já deseja ter o controle da situação, digamos assim. E por conta disso é que eu lembrei dessa história do sagu e do creme de leite. Porque a linha, ela sempre é muito tênue entre a gente ser uma pessoa grande diante da criança e impor silêncios por conta disso, ou a gente fazer esse lugar de um adulto referência que acolhe os desejos da criança, mas que sabe dar limites e dizer é até aqui que tu podes ir. Isso vale também para todas as relações de trabalho, enfim, nos mais diversos contextos, do líder com a pessoa, enfim, seu funcionário, seu trabalhador, e nas relações que a gente estabelece com as pessoas do nosso convívio. E está curtindo, Dirce? Cuidar da neta, com certeza. Mas claro que é desafiador, é diferente quando o filho está todos os dias na tua casa e quando ele vem de quando em quando. Mas eu lembro muitas vezes da mãe, eu penso na firmeza de dar limites. É muito mais fácil deixar a criança fazer como ela quer, né? Ainda mais quando não é os pais, né, Dirce? Pois isso, dizem que vovó é a mãe com açúcar, né? Mas quando a gente fica mais tempo com a criança, penso que com muitos avós é isso, né? Eu estou cuidando de forma temporária, mas eu penso nisso, do quanto o adulto precisa ter esse limite. Eu posso simplesmente dizer para ela, tu tem que colocar o sapato da Mini, mas eu posso também escutá-la e conversar com ela sobre isso. Mas isso dá trabalho. Por isso, dizer sim é mais fácil do que não. Tem que cuidar também para não colocar muitos limites na criança, porque vai acabar sendo um adulto limitado depois, né, Dirce? Tem que se colocar algumas regras, sim, mas fazer com que ela própria saiba o porquê daquele limite e não simplesmente o limite estar sendo imposto de cima para baixo sem uma situação convincente. Verdade, talvez nós tenhamos sido criados bastante assim nesse... E aí nos tornamos adultos limitados, né, Dirce?
Sem grande potencial, tu diz, Não para é grande- invenção? não é O que tu quer dizer não com é que isso? faltou potencial. É que nós entendemos, pelo nosso processo de criação, de que ali termina o nosso terreno, de que ali em diante é terreno de outro agente, quando não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Claro que você tem que colocar limites, mas de forma convincente, de forma plausível, de forma de que a própria criança entenda que se ela não colocar aquele calçado, ela vai pisar no espinho e vai machucar o pé e ela sente aquela dor. Mostre para ela aquela dor. Faça ela sentir parte daquela dor. Por que que ela não pode estar usando aquele calçado naquele local que é inapropriado? Agora, não simplesmente dizer não e acabou. Verdade. É um desafio, né? A linha é muito tênue, mas Paulo... Não é tão tênue assim. É que muitas vezes nós nos criamos assim, Dirce. Nós precisamos evoluir um pouquinho. Deixa a criança arriscar um pouquinho. Deixa ela experimentar o limite da fronteira. Por que não? Por que Claro não? que vigiada para evitar um acidente, né? Mas deixa ela experimentar onde é que fica o limite e por que que tem aquele limite. Tá bom, Dirce? Vou te chamar para me ajudar. E bom dia, gente, bom dia. Valeu. Dirce Becker Delvin com o quadro Páginas Cotidianas, agora 10 minutos restando para as 8. 19 graus e 9 décimos.